você o que Jesus colocou no meu coração. E ela é uma pergunta para mim, para você, para todos nós como igreja. Ela é pergunta para pai, ela é pergunta para filhos, ela é pergunta para esposo, ela é pergunta para avô, para avó, ela é também uma pergunta para as crianças, para os jovens, para os adultos, enfim. Ela é para todos nós essa pergunta que eu vou fazer para você nessa noite. Ela é muito importante. E a pergunta é a seguinte: o que é que você gostaria de ouvir de Jesus no último dia? O que é que você gostaria de ouvir de Jesus no último dia? O último dia que eu estou me referindo não é o último dia da minha estada, da sua estada aqui na terra. O último dia que eu estou me referindo é quando Jesus, no seu poder e glória, vir arrebatar a sua igreja e todos estar reunidos num só lugar, ímpios, adoradores, pessoas que serviram outros deuses, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, se colocar diante dele, ele como um juiz, segundo a palavra de Deus, hoje ele é advogado, ele advoga a minha causa e a sua causa, mas naquele dia, diz a Bíblia, que ele será o juiz de todas as coisas, porque o poder está nas suas mãos. Então ele vai dizer apenas algumas palavras. Eu me refiro a dois momentos. Eu me refiro ao momento onde ele vai olhar para uma classe de pessoas e vai dizer para tais: afastai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Em contrapartida, ele vai dizer para outros, dizendo o seguinte: vinde a mim, entrai no gozo eterno, na alegria eterna, onde eu estarei reinando, o meu Pai, nós estaremos reinando para sempre. Então, por isso o Espírito Santo de Deus me levou a fazer essa pergunta para mim e fazer para você aqui também nessa noite. Fazer essa pergunta para todos nós: o que é que você gostaria de ouvir de Jesus no último dia? Todos nós gostamos de final feliz. Os escritores de novela aqui no Brasil, até um determinado tempo atrás, quando não tinha essa questão das redes sociais, e havia até essa questão da TV interativa, onde você pode até, quem tem alguns aparelhos aí especiais, você pode até interagir com a novela, interagir com o assunto que está passando pela televisão, num piscar de olhos, num triz, né? Você com o seu computador, o seu smartphone, você entra lá e você ajuda a conduzir, fazer uma proposta e assim por diante. Mas os escritores de novela, alguns anos atrás, eles tinham em mente sempre escrever para que a novela terminasse num final feliz, para que todo mundo pudesse aplaudir e dizer: nossa, que maravilha, foi tudo bem, foi tudo legal. Mesmo aquele que passou por momentos difíceis, passou por aquela tribulação, aquela luta toda na novela, ao chegar ao término da novela, quando colocasse ali o the end, o finzinho ali de todas as coisas, todo mundo pudesse ficar alegre. Nossa, graças a Deus que ele se saiu bem, né? Graças a Deus que a donzelinha também saiu bem com tudo isso. Então eles vão se casar e vai dar tudo certo. Então, essa era o pensamento desses escritores de novela há algum tempo atrás. Mas como eu estou dizendo para você, hoje eles deixam essa questão, às vezes eles deixam uma brecha para você também dar o seu parecer. Como você gostaria que terminasse essa novela? Então eles poderiam ali colocar algumas perguntas ali, A, B e a C. Não, eu gostaria que terminasse assim: o vilão ele fosse pego, apanhado, preso, até mesmo morto, e a donzela pudesse casar com outro. Estou dando aqui uma dica assim, para você pensar um pouquinho comigo nisso, né? A outra, quem sabe, ele poderia dizer: não, eu gostaria que fosse o contrário, que a donzela pudesse ser morta, até pendurada pelo pescoço, porque foi ela que traiu, foi ela que fez tudo isso. Então, para que possa ocorrer um final feliz, um final tranquilo, ela tem que ser morta, e o rapaz vai ter que casar com outra moça, e assim por diante. Ou talvez alguém poderia dizer o seguinte: não, eu gostaria que ao término dessa novela, ao término de tudo isso, os dois, apesar de ter feito coisas erradas, eles pudessem então se casar e ser felizes para sempre. Então, alguma coisa que você poderia interagir com a novela. Então eles estão dando essa chance para quem gosta de novela. Eu não sou noveleiro, mas eu já vi muita coisa disso acontecer um tempo atrás. E eu acho que você também sabe do que eu estou falando.
né? E os brasileiros gostam muito de novela, e por incrível que pareça, nós estamos tendo agora até novelas bíblicas, né? Você vê por aí agora na televisão muitos assuntos do que diz respeito à história da Bíblia, e parece que o nosso desejo, até mesmo quando está passando ali algumas cenas, nós queremos que alguns deles sejam presos, sejam machucados, assim por diante, até mortos, né? Senão eu queria que esse camarada morresse pelo preço que ele fez isso aí. Ele cometeu determinada coisa, então ele tem que morrer por isso. Então eu estou dizendo isso para você pensar comigo. Nem todo final é feliz. Nem todo final pode ser feliz. Alguns finais podem ser trágicos. E como eu disse a você, eu imagino que o final mais trágico é para estes, é para essas. São para pessoas que não teve um encontro com Jesus aqui na terra, que não quis aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. E quando chegar aquele glorioso dia, que a Bíblia diz que será o grande dia do Senhor, onde Ele julgará todas as nações, tribo por tribo, pessoa por pessoa, não vai escapar ninguém, todos serão julgados. Então, para alguns, o final vai ser triste. Para outros tais, a Bíblia diz que o final vai ser de alegria e de gozo eterno. Pergunto a você: qual dessas perguntas, qual dessas palavras que você gostaria de ouvir? Mais uma vez eu te pergunto isso, para que eu e você possa meditar em tudo isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Então todos nós, seres humanos, um dia ouviremos a palavra de um justo juiz que conhecia uns que praticou coisas terríveis aqui na terra, e também ele conhecia e conhece outros que fez coisas que agradou tanto o seu coração, que levou ao ponto dele pegar aqui na face da terra e levar para o alto sem passar pela morte. Esse Deus é tão tremendo e tão amoroso que ele fez isso com algumas pessoas. Ele fez isso com alguém lá no passado. Ele fez isso com pessoas que realmente tinham tanta graça, tanto favor de Deus, andou tanto com Deus, conhecia tanto a Deus, que Deus resolveu para si tomar, sem passar por esse processo da morte. Então estes, na minha opinião, como o caso de Enoque, que foi trasladado, levado aos céus, Elias foi levado aos céus também. Então esses homens, essas pessoas, na minha opinião, eles já estão num gozo eterno, numa alegria eterna. A palavra já penetrou lá no seu profundo do seu coração. Eles já receberam de Deus essa dádiva, de poder ser agraciado pela palavra de Deus, dizer: olha, vinde a mim, benditos do meu Pai. Aleluia. Vai ser maravilhoso isso. Eu quero lembrar uma coisa a você: naquele dia, nós estaremos todos juntos. Você vai conhecer Elias, você vai conhecer Eliseu, você vai conhecer Enoque, você vai conhecer Abraão, Isaac e Jacó, você vai conhecer esses homens que a Bíblia fala tanto a respeito deles, uma coisa tão esplêndida e tão gloriosa. Então esse será o grande e maravilhoso dia do Senhor. Mas eu quero ler esse texto com os irmãos, que está em Mateus capítulo 7, versículo 23, que diz o seguinte: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso aqui nós estamos num texto que é conhecido na Bíblia como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, onde Jesus reuniu uma equipe de pessoas, homens e mulheres, e ele fez um traçado, ele fez ali vários comentários a respeito da vida. Agora eu quero levar você para uma outra passagem, em Mateus 25, 34. Aqui a irmã ainda há pouco leu bem pertinho aqui desse texto, Mateus 25, 34, que ele já está narrando a respeito do Apocalipse, das últimas coisas. Olha, a palavra de Deus diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Um texto, Mateus 25, que se refere às últimas coisas, e outro texto em Mateus 7, onde Jesus, no começo do seu ministério, faz narrativas tremendas e faz vários comentários a respeito da vida.
quando você lê Mateus 5, 6 e 7, você depois aprecia isso na sua casa, e você vai ver que Jesus continua sendo o mesmo, e Ele opera milagres, poder e maravilha a todo tempo e a toda hora. Então, vinde a mim, benditos de meu Pai. Então, eu quero dizer para você aqui algumas coisas. O que é que eu preciso? O que é que você precisa? O que é que nós precisamos, então, fazer ou praticar sobre aqui a face da terra, para que nós, então, pudéssemos, então, ouvir naquele dia essas palavras do Senhor? Você que está almejando tanto isso, eu ouvi essa palavra, vinde a mim, bendito de meus pais. Então, eu coloquei aqui pelo menos 3 coisas interessantes, entre várias que Jesus faz comentário. Entre várias coisas que Jesus comentou no texto do capítulo 7, do capítulo 6 e do capítulo 5. Então eu quero comentar com você aqui, em primeiro lugar, que nós nunca faça julgamentos precipitados antes de esclarecer os fatos. Nós somos exímios, somos mestres em trazer julgamento. Nós simplesmente, quando olhamos, já tecemos o julgamento imediatamente. Tem pessoas que julgam pela aparência. Ele viu uma pessoa, ele já vai traçando o seu julgamento imediatamente. Não fui com aquela pessoa. Por que você não foi bem com ela? Qual a razão? Não fui bem com ela por causa do cabelo dela. Não fui bem com ela por causa do batom que ela está usando. Não fui bem com ela por causa da calça, da saia que ela está usando. Não fui bem com ele por causa da maneira dele expressar. Não gostei do bigode dele, não gostei da barba dele, não gostei do cabelo dele. Mas só por isso você está dizendo que você não se deu bem com ele? Não fui bem com ele porque eu vi ele fazendo gracejo, contando uma historinha. Eu não fui bem com essa pessoa. Então nós somos muitas vezes mestres nessa questão. Nós gostamos de tecer julgamento sem conhecer os fatos imediatos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque quantas pessoas, quantas vidas que teceram comentários, que fizeram julgamentos precipitados, e segundo nós ouvimos dizer aqui nos nossos ditos populares, se deu com os burros na água. Muitos erraram bastante porque teceu o julgamento precipitado. Mateus capítulo 7, 7. Olha só o que a palavra de Deus diz. Isso aí é para ficar guardado no seu coração. Mateus capítulo 7, aliás, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Esta é a palavra. Não foi eu que disse, mas foi Jesus quem disse. Ele próprio disse isso: não julgueis para que não sejais julgados. Então nós temos que aprender com Jesus que nós não devemos tecer comentários imediatos, sem antes conhecer os fatos, como eu disse a você. Eu quero lembrar-vos que nessa semana, nós que trabalhamos com transporte escolar, correu via WhatsApp. As escolas começaram agora nesse mês, agora antes de segunda-feira para cá, dia 2, 3. E no dia 3, lá em São Paulo, um cidadão com uma van de transporte escolar tinha uma mãe, parece que dando de mamar para a sua criança na sala, e ela filmando a rua. Enquanto ela estava amamentando a criança, ela filmando a rua. E de repente vem a van escolar, a van parou na porta de uma casa e desceu 2 crianças, um menino e uma menina, o irmão mais velho e a menina menor. E quando o menino passou na frente da van, desceu e foi caminhando, a menina vinha. O motorista da van arrancou imediatamente, passando em cima da criança e matando ela imediatamente. É um desespero total. O garoto, irmão dela, veio correndo e grita e chora e apronta aquele alvoroço todo. De repente você vê gente pulando pela janela, correndo, e todo mundo em desespero. Naquele desespero louco, todo mundo correndo, a menina debaixo da van. E você vê nitidamente quando o eixo dianteiro passa em cima do tórax dela. Meu Deus, que situação é essa? Que dor profunda é essa? Quando você vê aquilo, você fica imaginando. Nós que temos famílias, nós que temos filhos, nós que temos pessoas que nós amamos, que nós criamos, que nós beijamos, que nós vimos nascer lá no hospital, ou em casa, ou em qualquer lugar. E você fica pensando na sorte dessas pessoas e morrer numa situação como essa, tão pequenininho ainda. E aí já vem imediatamente na nossa mente: o que faz com uma pessoa como essa?
Primeira atitude da nossa mente é negligente, é uma pessoa que não presta atenção, é uma pessoa isso, e você vai tecendo comentários, falando, e vai dizendo coisas e coisas. Mas aí na nossa lei diz que quando alguém mata alguém desse tipo, ele tem um julgamento diferenciado, porque ele não fez isso porque ele quis, ele não queria, ele não quis fazer isso, mas aconteceu. Foi um momento da história da vida daquela pessoa. Isso vai lhe causar um trauma por resto da sua vida. Aquele motorista, aquele homem, aquela pessoa que está conduzindo aquele veículo, ele vai ficar traumatizado pelo resto da sua vida. É algo terrível. Mas quantos de nós, ao ver uma cena como esta, você traz comentários imediatos? O que se faz com uma pessoa como essa? Nós nos tornamos juízes imediatamente. Nós queremos prisão, nós queremos morte, nós queremos que fique o resto da vida preso, nós queremos uma série de coisas para que essa pessoa possa, pagar, mas ninguém paga por isso, não existe esse negócio de pagar. Quando você vê um ladrão, a pessoa já tem tanto isso na mente, na cabeça dele, que os repórteres muitas vezes perguntam, essas pessoas quando vão presas por aí, dizem, eu paguei aí, pronto, estou pagando aí, vou pagar, aí estou de boa, na hora que eu pagar eu saio, pronto. É o que você ouve se falar por aí. Ninguém paga nada. Não existe esse negócio de pagar. A vida tem um preço especial. Então a pessoa que cometeu esse ato, a única coisa que resta agora, ele está na mão de Deus. O julgamento dos homens é falho. Por mais que eu possa entender de lei, por mais que você possa entender de leis, de maneira que você vai trazer uma lei, alguma coisa que possa fazer com que possa tirar essa dor e sofrimento da família ou de alguém, do seu ente querido, nada disso. Mas somente há um que pode julgar todas as coisas, e ele pode trazer o alívio e a paz ao coração dessas pessoas que perdem pessoas dessa maneira, desse tipo. Estou dando um exemplo. Mas quantas outras coisas que acontecem? Quantas outras coisas? Há poucos dias atrás, comentei com os irmãos aqui que um avô carreteiro, chegou do Rio de Janeiro, estava na porta da casa dele brincando com um netinho de 7 anos, e o netinho gosta de andar com o avô e vai para um lado e vai para outro, e eu vou para o Rio, eu vou para São Paulo com meu avô e assim por diante, ele lá mexendo no caminhão dele, ele esqueceu, o freio de mão sem acionar, ele funciona o caminhão de repente, quando enche os balões de ar, ele libera os freios, e quando de repente ele libera os freios, o caminhão anda, e o menino estava na frente do caminhão, a carreta passa em cima da criança. Agora você imagina a situação desse avô. Parece que o amor de avô é pior do que o amor de pai, o amor de avô é uma coisa impressionante. Então esse avô, você imagina como está. E aí o que você fala também? Como é que você testa um julgamento como esse? É somente Deus para fazer o julgamento. É somente Deus. Estou dando esses exemplos para os irmãos. Mas a Bíblia nos fala a respeito de pessoas que teceram julgamentos imediatos e que trouxeram para si mesmo a condenação. Como o caso de Davi. Todos lembram da história do rei Davi. A palavra de Deus diz que o rei Davi um dia estava na porta da sua casa, lá no seu palácio, no terraço, tranquilo, estava todo mundo guerreando, ele estava lá de boa lá, quando de repente ele vê uma mulher nua tomando banho, mulher linda, esplêndida, e ele manda buscar aquela mulher para ele, e ele nem quer saber se a mulher era noiva, se era viúva, se era casada, não quer nem saber. Ele tem imediatamente um relacionamento com ela, porque a mulher era algo que brilhava aos olhos de qualquer cidadão da época. E essa mulher era casada com o chefe de guerra dele, o homem de guerra, o general de exército dele, era esposo dessa mulher. E ele então comete um incesto com ela, ele fica com ela. E diz a Bíblia que a mulher fica grávida. E quando descobre que a mulher está grávida, ela vem e conta para ele, chega para ele e conta que está grávida e diz: agora? O que eu faço agora? A mulher é casada, o marido é general de guerra do meu exército, é um homem da minha confiança, ele come na minha mesa, ele senta comigo aqui. Quando ele chega para mim contando as batalhas que ele fez, ele matou 200, 300, 400, até 1000, e agora o que eu faço agora? O pensamento de Davi
disse: eu vou ter que acabar com a vida dele, é o único jeito para pagar isso. Então, segundo a Bíblia, mostra a história que ele manda outros súditos dele pegar esse general e colocar ele na frente da guerra. Não coloque ele na frente da guerra para ele batalhar, porque alguém vai lançar uma flecha e vai matar ele. E a Bíblia diz que foi assim mesmo que aconteceu. Ele coloca o general de guerra na frente da guerra e ele é morto. É claro que a história é longa e tem outros detalhes dentro dessa história, mas depois você lê isso e você vai compreender mais um pouco a respeito disso. Mas ele morre na frente da guerra. E quando ele morre na frente da guerra, segundo a palavra de Deus, essa mulher, com o passar dos dias, ela já estava grávida, teve um bebê. E quando ela foi ter o bebê, antes ainda dela ter o bebê, segundo a palavra de Deus, veio um homem de Deus chamado profeta Natã. E o Natã era um profeta de Deus, desses que chega e fala na cara, desses que chega e não mede esforços para dizer a verdade. Ele era um Pedro na vida. Disse: olha, se não fizer assim, morre lá no inferno. Era assim que era Natã. Ele chega para Davi e conta uma historinha bem bonitinha para Davi. E o Davi, bem tranquilo lá no trono, a mulher prestes a dar a luz. Natã chega e pede permissão para entrar, e permite, diz: o que te traz novas ao meu coração? Disse: traga uma história muito bacana para você, Davi. Qual a história? A história é o seguinte: havia um homem em determinado lugar, pobre, simples. Ele tinha apenas uma ovelha. E veio um andante, um caminhante, uma pessoa regalada em dinheiro, e chegou até a casa dele, e foi até a casa dele, tomou o que ele tinha, matou a ovelhinha dele e comeu a ovelhinha dele assada, matou tudo que ele tinha. Ele foi lá e matou essa ovelha e comeu assada. Diz a Bíblia que o semblante de Davi se transfigurou na hora. Ele encheu-se de ira imediatamente. E o profeta diz: o que é que faz Davi com um homem como este, que comete uma atitude dessa? Ele poderia ter pegado de outra pessoa que tinha muito dinheiro também na fazenda dele, ele poderia ter muito dinheiro lá e comer e tal, ele poderia fazer qualquer coisa, pegar outras ovelhas, mas ele quis somente essa que essa pessoa tinha. O que é que faz com ele, Davi? Olha só o julgamento errado. Davi imediatamente enche de ira e diz: olha, esse homem tem que morrer imediatamente. Ele tem que morrer. Esse é o julgamento do rei. Ele tem que morrer. Natã aponta o dedo na cara de Davi, no olho de Davi, e diz: esse homem você, Davi. O que você faz numa hora como essa? O Davi com certeza cai desmaiado para trás, porque aí nessa hora o Espírito abre os olhos dele, os ouvidos dele se aguçam. Até o instante momento o Espírito estava longe dele, mas nessa hora o Espírito Santo de Deus abre os olhos dele, e ele já lembra imediatamente que ele havia cometido adultério e homicídio, porque ele matou um homem, pai de família, e ele tomou a sua própria mulher e a teve como alguém que pudesse adulterar e prostituir com ela. Então isso, mas diz a Bíblia que o profeta entrou para Davi e disse: mas só que tem um detalhe: o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus julga de forma diferente, porque ele julga de uma maneira correta e justa. Sabe o que ele mandou dizer para você? Que você está perdoado do seu pecado. E a Bíblia diz, mas só que tem um detalhe: não só perdoado, mas vai vir algumas consequências aí. Primeira consequência: a mulher, quando ela dá à luz, a partir da hora que o bebê nascer, poucos minutos depois ele vai morrer. E não vai ficar só nisso não. Deixa eu dizer uma coisa mais para você. Dentro da sua casa, dentro da sua família, nunca vai faltar doente, aleijado, pessoas enlouquecidas, pessoas malucas. Nunca vai faltar dentro da sua casa esse tipo de pessoa. Mas diz a Bíblia que Davi foi para a presença de Deus e lançou no chão e orou e pediu clemência e misericórdia, suplicou o favor de Deus, clamou a graça do Senhor. E diz a Bíblia que no dia que a criança nasceu, Davi ainda estava de luto no chão, totalmente lá esmurecido, totalmente vestido de pano de saco e cinza, mostrando então, pedindo clemência a Deus.
pensando que Deus não iria executar o juízo, mas Deus, quando Ele diz que Ele faz mesmo. E quando de repente chega a notícia a Davi: olha, a mulher acaba de dar a luz, Davi, mas eu tenho uma outra notícia para você. O bebê acabou de falecer também. Davi, segundo a palavra de Deus, ele sai do lugar de onde ele estava, vai, toma um banho daqueles bem tranquilo, coloca o perfume, coloca as roupas de rei e vem e assenta no trono. E muitos ficaram preocupados. Por que ele fez isso? Por qual razão que ele fez isso? A resposta é essa: porque o julgamento que ele fez precipitadamente, ele entendeu que na sua vida nós podemos errar. Ele entendeu que na sua vida ele errou tremendamente, mas que Deus perdoou o seu pecado e que de maneira nenhuma ele iria viver com aquele pecado na sua consciência, trabalhando diuturnamente na sua mente, dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, agora eu vou ficar assim, 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 assim. Não, ele colocou na posição. Ele colocou na posição de perdoado. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: não se sinta alguém que fique martirizando todo o tempo na sua mente se você fez algo na sua vida alguns dias, algum momento atrás, há 10 anos, há 5 anos, há 10, há 30 anos, 40 anos atrás. Se você pediu perdão, se você clamou a favor de Deus, saiba de uma coisa: que Ele é justo juiz para perdoar os seus pecados. Ele perdoa. Então não faça julgamento precipitado, para você não entrar por esse caminho. Davi entrou por esse caminho, mas ele foi perdoado os seus pecados. Então eu quero dizer isso para você nessa noite: não julgue precipitadamente. Sendo assim, você vai ouvir aquelas palavras: vinde a mim, bendito de meu Pai. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Vinde a mim, bendito de meu Pai. Uma outra coisa: não permita que o dinheiro tome lugar de Deus na sua vida. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão vivendo uma ganância tremenda pelo dinheiro. Todo mundo quer, todo mundo luta em busca do ouro, da prata. E isso não é de agora. Isso é de muitos e muitos mil anos atrás, que as pessoas buscam o poder e a riqueza. Quantas e quantas pessoas que lutam e combatem pelo dinheiro, pela ganância pelo dinheiro, e vão até a morte. Quantas pessoas já morreram por dinheiro? Quantas pessoas já perderam esposa por dinheiro? Quantas esposas já perderam marido por dinheiro? Quantos pais já perderam os filhos por causa do dinheiro? E segundo as narrativas bíblicas, o Senhor chama a minha atenção, chama o nosso coração, dizendo o seguinte: que quem se dá ao luxo de ter o Deus Mamon, ou seja, o Deus do dinheiro na sua vida, quem ama mais o dinheiro do que a própria vida, quem ama mais o dinheiro do que o seu semelhante, quem ama mais o dinheiro do que o próprio Deus, quem ama mais o dinheiro do que tudo aquilo que Deus oferece, ele se constitui inimigo de Deus. Porque ele tem Deus como seu ídolo, ele tem o dinheiro como seu ídolo, ele tem o dinheiro como seu Deus. E quantas pessoas estão vivendo dessa maneira? Por isso que Jesus disse: quão dificilmente um rico entrará ou herdará o reino dos céus. É preciso nós olharmos para isso. Uma coisa é certa: o dinheiro é bem-vindo na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, mas você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa aprender a lidar com as finanças. Você precisa saber que se hoje você tem 1 milhão lá na sua conta, e se amanhã você tiver 10, 15, 30 milhões, qual vai ser a diferença? Você será a mesma pessoa ou você será um outro tipo de pessoa? O amor que estava no seu coração com 10 reais, ou com 1 milhão, ou com 100 milhões será o mesmo? Como será a sua vida? Então essa dica eu dou para você nesse momento: não se dê o luxo de ter o dinheiro como seu próprio Deus. Não dá-se o luxo a esse tipo de coisa. O dinheiro, quando usado de forma correta, ele é saudável e salutar. Então eu quero fazer somente mais essa pergunta para você: como você tem usado suas finanças? Você controla seu dinheiro ou o dinheiro controla você?
Precisamos ver isso. Porque muitas pessoas são controladas pelo dinheiro. Mas o dinheiro foi dado para que eu e você possa controlá-lo. Você tem as rédeas nas suas mãos. É você que controla. Então, para que você um dia ouça as palavras de Deus dizendo: entrai, benditos do Senhor, para as moradas eternas, não coloque o dinheiro como seu Deus. Essa é uma palavra que eu estou direcionando a você pelo Espírito Santo, mas que, como eu disse a você, que no capítulo 5, 6 e 7, você pode tirar aqui lições e lições e lições e lições daquilo que Jesus disse. Último lugar, para que você fique com essa pergunta que eu perguntei para você no começo, para que você possa entender que Deus está no controle de tudo. O que você gostaria de ouvir de Jesus no último dia? E seja a sua fé fundamentada exclusivamente na pessoa de Jesus. Mateus 7:24 diz o seguinte: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Não se pode, não se deve deixar levar por todo o vento de doutrina que aparece. Há ventos de doutrina que surgem a todo momento e a toda hora. Você precisa fundamentar a sua fé em algo sólido, porque tem pessoas que têm fundamentado a sua fé em vários tipos de coisas. Pessoas fundamentam a sua fé em Buda, pessoas fundamentam a sua fé no shintoísmo, pessoas fundamentam a sua fé em várias religiões que existem por aí. Mas o convite certo é esse: fundamente-se a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro Deus, não existe outra pessoa para você fundamentar a sua fé. Se você quiser ouvir as palavras de Jesus no último dia, fundamente-se a sua fé na pessoa exclusiva de Jesus. Então Jesus faz um traçado desse texto do capítulo 7, do versículo 24 em diante, mostrando que homens fundamentam a sua fé, e ele faz aqui uma comparação que eu quero até ler para você imediatamente, para que você possa sintonizar melhor, dizendo o seguinte: diz dois fundamentos. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora, aquele que ouve essas minhas palavras, mas não a cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Porém, ela caiu e foi grande a sua queda ou a sua ruína. Onde você tem fundamentado a sua fé? Na areia ou na rocha? A areia fala de insensatez, porque quem é que fundamenta uma casa sobre areia? Qual é o construtor que vai fundamentar a sua casa sobre areia se ele não colocar alicerces profundos? Então Jesus está dizendo que esse tal é insensato. Insensatez é aquele que não tem mentalidade própria, não tem uma mentalidade sólida, não tem uma mentalidade saudável, posso dizer assim. E o prudente? O prudente é esse que tem olhos interessantes, que ele vê e ele traz na sua mente a percepção. Os seus olhos veem coisas, os seus ouvidos ouvem coisas, as suas mãos apalpam coisas, os seus pés caminham, mas caminham por caminhos certos, as suas mãos tocam em coisas sólidas, os seus olhos veem coisas que edificam, os seus ouvidos ouvem coisas que faz ele moderar a sua vida e trabalhar bem o seu conteúdo de vida. Não é assim que Deus trabalha. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você: se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, fundamente-se a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Já comentei com os irmãos aqui que do lado da nossa casa tem um centro espírita, né? E aí nós muitas vezes nas sextas-feiras, foi nessa sexta-feira mesmo, o centro estava lotado.
Tem semana que vai poucas pessoas, mas tem semana que vai muitas pessoas. Há poucos dias eu saí lá fora, tinha duas moças assentadas do lado do muro lá de casa. Eu pensei, mas que pensamento será no pensamento delas, né? Até pensei até em convidar elas para dentro. Olha, vocês ficarem aqui na porta aqui é perigoso, tem ladrão que passa aqui toda hora. Mas sempre perto, próximo a abrir, eu nem fiz um comentário para elas. Deixei, né? Mas sempre lembrando que é preciso. E você vê essas pessoas fundamentando as suas fés nesse tipo de coisa, fundamentando a sua fé nas imagens das esculturas que estão lá, na cachaça que é servida lá, no charuto que é servido lá. Fundamenta a sua fé naquele que considera-se o homem que traz a revelação para aqueles corações. Mas a revelação não vem da parte de homens, a revelação vem da parte de Deus. E quem confia no Senhor, quem tem sua fé fundamentada no Senhor, alcança a misericórdia e alcança o favor de Deus. Pergunto eu, onde está a sua fé? Onde você tem colocado a sua fé? Ela está fundamentada no quê? É para você pensar. O que você vai ouvir no último dia? O que nós vamos ouvir no último dia? Quero concluir dizendo uma coisa. Jesus veio ao mundo, morreu por nós para nos dar salvação e vida eterna. Mas existem certas práticas que precisamos banir da nossa vida, tirar de uma vez por todas. Muitas práticas nós precisamos tirar da nossa vida. Ainda como cristãos, nós precisamos deixar de lado. Tem muita coisa no meio da igreja que nós precisamos abandonar para que nós possamos ouvir a voz de Jesus. São várias que ao longo da nossa história de vida nós vamos removendo, especialmente essas que falamos no dia de hoje. Não julgar precipitadamente, não permitir que o dinheiro se torne o nosso Senhor, não permitir que isso aconteça conosco, e que a minha fé, a sua fé esteja fundamentada na pessoa do Senhor Jesus. Fazendo isso, queridos, quero dizer uma coisa para você. Você ouvirá essa palavra naquele grande e maravilhoso dia. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Não é de agora, não é de ontem, não é de alguns minutos atrás. São 2000 e tantos anos que a Bíblia diz que Jesus foi preparar o lugar. Mas o texto que eu acabo de ler para você aqui agora se refere a Mateus 25, 34, que não só de 2000 anos atrás, mas desde a fundação do mundo, há um lugar preparado para os escolhidos de Deus. Há um lugar preparado para aqueles que resolveram amar Jesus. O que você quer ouvir no último dia? Fica essa pergunta para você meditar. Amém? Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e os seus. E que você peça a Deus que você compreenda isso que eu acabei de falar para você pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria